Olá pessoal, estamos aqui de volta. Vou apresentar para vocês mais um dos nossos programas aqui, que vai ser dividido, como sempre, em que metade vocês vão ver agora na segunda-feira e o próximo capítulo dessa novela só na quarta-feira. Dessa vez o nosso convidado foi o Egmar Chaveiro, um professor lá da Universidade Federal de Goiás, um grande amigo de muito tempo. E, este nosso amigo, como vocês vão ver, ele orientou, trabalhou, viajou, montou grupos de pesquisa em Moçambique. E fez um artigo que vocês vão encontrar aí o link no descritivo desse vídeo, que fala justamente dessa questão moçambicana, da presença brasileira lá em Moçambique, no projeto ProSavana, e essa ideia, então, de fazer com que a savana moçambicana reproduza as relações de trabalho, de desenvolvimento técnico, de produção de alimentos, como aconteceu no Cerrado brasileiro, no caso. Então, lá está empresas, principalmente a Embrapa, mas empresas e grandes financiadores brasileiros, japoneses e gente do mundo inteiro, e tentando fazer com que funcione, então, este processo de transformação da savana moçambicana em, um celeiro de grãos, como se fala no Brasil e se fala do Cerrado e do Centro-Oeste de uma maneira geral. É nesse sentido que fizemos essa entrevista, mas vale aqui um aviso, uma informação. Este nosso vídeo, ele acabou ficando com um conjunto bastante importante de problemas de ordem técnica, provocados aí pela transmissão do sinal de internet, que, em determinados momentos ficou bastante claro, a imagem está clara e tudo mais, mas em outros momentos o nosso amigo Egmar teve lá a sua fala cortada, picotada, todos esses problemas que acontecem nessas transmissões de internet. E assim, então eu queria aqui pedir as nossas mais sinceras desculpas, pelo resultado e pela dificuldade. O som está razoavelmente bem, vocês podem acompanhar, como todos os outros programas também, pelo canal do Conversas Radicais, que é onde a gente publica os podcasts. Então, assim, vocês veem aí uma maneira de entrar nesse tema absolutamente importante e que tem uma outra pegada, muito diferente daquela entrevista que nós fizemos com o Ângelo, não diferente do ponto de vista do que se viu, mas assim, temos responsabilidades, condições, maneiras de inserção, grupos de pesquisa diferentes e, portanto, o Ângelo lendo lá o Moçambique a partir do sul e, no caso desse nosso artigo de hoje e do Egmar, vendo Moçambique a partir do norte. Então, nesse sentido, há uma diferença, as tensões, as condições são outras. Fiquem à vontade, espero que curtam este vídeo, essa entrevista, vocês vão adorar o Egmar, uma figura extremamente interessante. E, na semana que vem, agora mais apresentação, depois mais a parte mais temática, e aí nós vamos tocando a nossa conversa. Não esqueçam aí de curtir, de mandar perguntas. As perguntas para o Egmar que vocês me mandarem, eu mando para ele e tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em responder. Um abraço a todos, muito obrigado, até mais. Acho que antes de a gente entrar em Moçambique propriamente dito, se você puder, quiser, queria que você fizesse algum comentário sobre essa questão de Mato Piba, essa questão do Cerrado, assim, rapidamente, e para que os nossos ouvintes, os nossos espectadores, eles possam fazer essa associação, que o texto faz, mas que muitas vezes as pessoas não têm as informações para poder fazer esses links, para
fazer essa relação disso que se chamou, então, de grande embate, que era a fronteira agrícola no Brasil, e que aí vocês estão falando de uma fronteira agrícola mundial. Então, dá uma passadinha aí nesse tema, se você puder. Beleza. E, de fato, isso que você coloca é profundamente pertinente. Todo o território do Cerrado, que juntam 11 estados, se de maneira contínua, e mais 2 estados da Unidade Federativa Brasileira de maneira descontínua, dariam vários países da Europa. Na virada de 1960 para 1970, foi escolhido, também sob um preceito geopolítico, para ser um lugar de produção de uma agricultura comercial, de produtos agrários e agrícolas para exportação. Então, houve no pós-guerra, especialmente o embate entre Estados Unidos e Japão, esses países descobrem o poder econômico do alimento. E aí, tanto os Estados Unidos quanto o Japão passam a financiar projetos para a chamada de abertura de fronteira agrícola do Cerrado. E é pertinente isso que você fala, porque do mesmo modo que havia uma leitura pejorativa de que o solo do Cerrado era um solo pobre de fertilidade, portanto, ele não era apetecível a desenvolvimento de uma economia, e que a injeção de ciência, de tecnologia e de informação na correção do solo, na quimicização da agricultura, faria com que houvesse no Cerrado uma nova fronteira agrícola. E isso se deu com um pacto entre Estados Unidos e Japão e o Estado brasileiro, né? E esse investimento, sob o ponto de vista hegemônico, ele é um sucesso, ele teve êxito. Porque agora o Cerrado brasileiro, essa imensidão de território, é o 4º cinturão produtivo do país. É um cinturão de produção de grãos, de suco energético, um cinturão bovino e de minério. É uma imensidão, é uma riqueza que se produz aqui. Contudo, essa fronteira agrícola foi profundamente predatória. Ela constituiu-se o que eu chamo de uma hegemonia predatória. Internacionalizou o Cerrado. O solo do Cerrado passou a produzir, especialmente grande monocultura de soja e de cana, e também de milho, mas isso é chamado de modernização. Houve um incremento na logística rodoviária, de comunicação, e também de armazenamento e de posto, mas aconteceram alguns problemas disso. Primeiro, um aumento do latifúndio. É uma profunda concentração de terra. Eu não vou gastar tempo para falar, mas tem alguns trabalhos mostrando como que o processo de modernização, a partir da abertura da fronteira agrícola do Cerrado, ela concentrou terras, criou os latifúndios modernos, as chamadas empresas agrícolas modernas. Ela gerou vários problemas ambientais, inclusive gravíssimo, como você já esteve por aqui, de água, e ela incentivou uma migração rural urbana avassaladora, e tanto é que, só para você ver, o estado de Goiás está em torno de 2% só de população rural. Nisso tudo, o exemplo exitoso da abertura de fronteira agrícola do Cerrado, para a qual foi encaminhado para Moçambique, ele foi danoso socialmente. Ele teve um fracasso social muito grande, um fracasso ambiental. Por isso que existe essa pertinência. Esse modelo que, sob o ponto de vista de quem controla, tido como exitoso, que vai ser levado para
levado para a África, né? Especialmente para Moçambique. Ok. E você o arco da modernização o projeto de modernização de abertura de fronteira, ele continua, é uma fronteira em movimento, né? Pegando o norte, o estado de Tocantins, e esses estados do Mato Piba, que você falou. Há pouca resistência dos trabalhadores a esse projeto. A bancada ruralista que apoia esse projeto e que faz uso rentável desse projeto, tem força para pressionar o Estado, para o Estado brasileiro pactuar com as grandes corporações internacionais. E nisso tudo, resulta agora, depois a gente pode falar, então, na financiarização do alimento, na produção de commodities. Aqui é um território de produção de commodities, mas é um território profundamente violento, é um território de problemas ambientais gravíssimos e é um território de uma urbanização profundamente acelerada e de um desajuste das formas produtivas, por exemplo, indígena, campesinata e de quilombola. E esse é um panorama geral. Ok. Bom, você já entrou em outros temas aqui. Se a gente não tivesse um tempo delimitado e pudesse ficar conversando uma semana em seguida, né, sem desligar, a gente ia entrando. Mas acho que a gente vai precisar se encontrar ao vivo e fazer algumas conversas regado a algum tipo de cerveja. Né? Bom, eu queria, num primeiro momento, se você puder, fazer uma pequena avaliação, porque o texto, propriamente dito, o texto do artigo, ele começa discutindo o problema da posse da terra. O primeiro movimento do texto é discutir a questão da posse da terra. E é interessante, para quem no Brasil desconhece isso, não existe oficialmente em Moçambique a propriedade privada da terra. A terra é uma propriedade coletiva e as pessoas têm acesso à terra a partir de N referências, principalmente relações de caráter cultural, os problemas com as formações tribais, as questões das aldeias. As áreas de cultivo são chamadas de machambas, né? Então, essas machambas, elas, grande parte delas são gerenciadas por mulheres, inclusive, isso é uma coisa bastante interessante dentro desse processo, mas, de qualquer maneira, a questão do Brasil é que o avanço sobre a terra ela vem com o Instituto da Propriedade Privada, já consolidado da Lei de Terras, desde 1850, e o avanço da fronteira agrícola em Moçambique ele vem no confronto ainda com essas sociedades que vivem aldeadas, sociedades ainda com formações, praticamente, muito longe de qualquer relação que o capitalismo possa identificar como sua relação mais típica, né? Tanto do ponto de vista da propriedade, quanto da produção de mercadorias, da circulação e tudo mais. Então, a presença destes projetos em Moçambique, principalmente no norte de Moçambique, se confronta com uma população que, diferentemente de Goiás, que tem aí 18% da sua população no campo, essa área de Moçambique deve ter em torno de 80% da sua população fora de áreas urbanas, se não for mais. Então, assim, esta mudança radical da estrutura de vida dessas pessoas, né, de alguma maneira, isso está colocado dentro desse processo. Como é que você, e as pessoas que fizeram esse artigo, como é que você poderia sintetizar para a gente esta mudança, né, na vida das pessoas, essa violência, né, que está associada ao problema da terra e tal, que no Brasil a gente chamou de latifúndio e que, lá tem outras características, né? E as dissertações, as teses, as missões científicas,
que fizemos comprovam que a posse da terra é central, né? É talvez o number one ali para se pensar o que a modernização a partir de ProSavana pode ocasionar. E você já elencou alguns elementos. O professor Ernesto Macaring, na tese dele, ele considera que há um projeto de privatização da terra e que esses projetos bilaterais, a entrada da China e do Japão e dos Estados Unidos, nas áreas mais férteis de Moçambique, sob a adoção do Estado moçambicano, eles estão desenvolvendo uma tática de corrosão lenta da propriedade coletiva, cuja cristalização são as machambas. Então, há uma mira de transformar a propriedade da terra. E ele considera também que não há como ser de maneira muito direta, porque, sob o ponto de vista da cultura, da ligação das crianças, especialmente das mulheres, da divisão sexual do trabalho, inclusive dos elementos espirituais, da relação com a natureza e com a terra, isso não é possível de uma hora para outra. Então, é uma corrosão lenta da propriedade coletiva da terra, inclusive da língua, das etnias, das diversidades. Há um vínculo profundo da cultura moçambicana com o modelo coletivo baseado nas aldeias. E então não há como privatizar de maneira direta. Mas o projeto como ProSavana e tudo que acontece no corredor de Nacala, na região norte de Moçambique, visa, no fundo, privatizar a terra. Agora, duas coisas devem ser pontuadas. Primeiro, é que nós vamos falar daqui a pouco, toda a justificativa, a narrativa do Estado é que a modernização é uma forma de mobilizar a economia e acabar com a fome. Essa é o grande discurso ideológico. Portanto, pode doar as terras férteis, por exemplo, no Vale do Limpopo, os grandes corredores férteis das bacias, especialmente das planícies dos rios, aos países para a expansão da fronteira agrícola. E, de maneira informal, já está existindo a privatização da terra. E o resultado tem sido uma migração das comunidades para Maputo. O professor Ernesto Macaring, ele considera que isso vai ser violentíssimo, como você falou. Isso vai gerar uma violência social muito grande. Porque a cidade de Maputo, como todo Moçambique, ela não tem um mercado interno dinâmico. E não é possível ter. Inclusive, segundo ele, já houve um aumento da violência urbana, de furtos, assaltos, e isso se tornou mais perceptível e mais acentuado. Ok. E assim, então nesse contexto, quer dizer, a gente poderia dizer que o projeto como um todo, apesar dos seus fundamentos, apesar do volume imenso de investimentos, apesar da tecnologia já mais ou menos desenvolvida, a presença da Embrapa em Moçambique é algo marcante, importante, não é assim? Porque tem know-how com isso, tem como pensar essa coisa. Mas, assim, de alguma maneira, isso se confronta com o próprio moçambicano, né? Ele, se é que o moçambicano sabe que ele é moçambicano, porque uma parte considerável, as identidades são identidades étnicas que não tem a ver com a ideia do Estado Nacional, não tem a ver com esta relação que foi
construída e deixada pelo colonialismo de uma maneira geral, né, essa concepção de política que é um rescaldo, digamos assim, da presença portuguesa lá, mas não só, mas da constituição do capitalismo planetário de uma maneira geral. Então, nesse sentido, você me fez lembrar o Samora Machel, né, assim. E uma das questões importantes que, logo no início do governo de Samora Machel, que foi a construção ou o estímulo, né, a constituição das chamadas grandes aldeias comunais. Porque a ideia seria desmontar essas pequenas aldeias, bastante espalhadas e distantes umas das outras, reunir as pessoas numa única aldeia, pelo menos uma área mais importante, e, portanto, aí ter maior disponibilidade ou menores custos, né, na disponibilidade de escola, de estrutura de saúde, coisas desse gênero. E talvez esse tenha sido uma das mais importantes, vamos dizer assim, um dos mais importantes contrapontos à política de Samora Machel, porque, na verdade, essas aldeias não deram certo, não é? As pessoas não saíram das suas aldeias, elas não fizeram digamos assim, esta reunião, né, de aldeias, até porque isso criava problemas gravíssimos na própria presença das machambas, no papel das mulheres, nas relações, nas ideias de núcleo familiar, o que é família e tudo mais, e tudo isso é um problema gravíssimo. Muito bem, e aí, o segundo que você está colocando aqui, citando para a gente, e isso acho que é um dado importante, me lembra também uma fala da Inês Raimundo, que é uma professora lá da Eduardo Mondlane, que fez aqui uma entrevista com a gente no Conversas Radicais, né, no podcast, e ela acabava dizendo que, no final das contas, o moçambicano está construindo um projeto que é o projeto dele, não é? Quer dizer, que muita gente pode não gostar, não acertar, etc. e tal, mas esses planos de resistência cultural, eles estão dados e eles existem, e não necessariamente um projeto feito pelo Fundo Monetário Internacional ou pelo Banco Mundial, ou seja lá o que for, vai ser implantado automaticamente, não é? Muito bem. Então, a partir daí, Igmar, como é que você poderia comentar para a gente essa presença, digamos assim? Quer dizer, existe uma discussão lá pelas tantas do texto, e que eu acho que valeria a pena o pessoal no Brasil ter contato com essas coisas. A gente pode até, se você permitir, colocar as fotografias aqui que você colocou no artigo, que é essa diferença do ponto de vista tecnológico, não é uma questão exclusivamente porque as pessoas resistem ou têm lá os seus espíritos, ou seja lá o que for, mas você tem um problema com a enxada de cabo curto e a enxada de cabo longo. Que problema é esse? Não é? Quer dizer, que questão está colocada do ponto de vista técnico? Qual é até a postura física, né? Essa coisa de você praticamente não dobrar, né, os joelhos, você dobra as costas, né, para chegar próximo do solo, né? Isso é uma coisa que os nossos médicos ortopedistas criariam arrepios bastante importantes. Mas, de qualquer forma, isto estabelece para a gente um determinado padrão de comportamento, de resistência, não é? De como fazer esse tipo de coisa. Bom, passo para você aí. Sobre essa questão da técnica, como é que você vê essa história toda aí?